A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus capítulo 8, de 1 a 7. Deu tempo de vocês ficarem sentados um tempinho? Vamos ficar em pé então, para a leitura da palavra de Deus? Só quem não pode, quem tem condições, fica em pé. Hebreus 8, de 1 a 7. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: "Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte." Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado que nós temos esse privilégio tão grande de abrirmos a Tua Palavra, de meditarmos em um texto tão precioso, poucas vezes pregado de púlpito, desse livro, o livro de Hebreus. Abra o nosso entendimento, faça que possamos entender a Tua Palavra e possamos também aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Hoje nós vamos estar falando sobre o trabalho completo de Cristo. Temos estudado no livro de Hebreus e visto como Jesus é retratado praticamente em todas as páginas desse livro. Hebreus foi escrito para os judeus primariamente, mas também aplicamos para nós, pois temos em Hebreus esse retrato perfeito de Jesus. Nesse texto é dado ênfase em Cristo como nosso sumo sacerdote, também um sumo sacerdote perfeito. E nós já vimos que repetidas vezes a frase do Salmo 110, 4 fica cada vez dando ênfase de formas diferentes. Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós observamos já que Cristo era de uma ordem superior, da ordem de Melquisedeque. Nós observamos também que Cristo era eterno. E o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, era um sacerdócio eterno. Também já observamos que o sacerdócio de Cristo foi confirmado por um juramento, fazendo com que ele também fosse permanente. Também observamos que foi fundamentado em grandeza pessoal, a grandeza de Melquisedeque, daí que ele representou em figura a grandeza de Jesus. Diferente dos sacerdócios levíticos, esse sacerdócio não é interrompido pela morte. O sacerdócio levítico sempre era interrompido pela morte. Diferente também do sacerdócio levítico, nós observamos que foi uma só oferta. No sacerdócio levítico, inúmeras ofertas eram trazidas, mas Jesus ofereceu uma vez só
um sacrifício em nosso lugar. Também nós observamos junto com isso que não era necessário repetir essas ofertas, esses sacrifícios. No sacerdócio eterno de Cristo, Cristo veio e completou de forma total, de maneira que Ele nos salva totalmente. E na última mensagem que trouxemos em Hebreus 7, 25, nós destacamos aquele verso que diz: por isso também pôde salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E vemos que Jesus salva totalmente a pessoa que se chega a Ele. E também Jesus está lá no céu, fazendo um trabalho de sumo sacerdote, fazendo um trabalho de advogado, está lá nos defendendo e está lá intercedendo por nós. Hoje nós vamos dar continuidade, entrando no capítulo 8. Na verdade, esse capítulo deveria ser estudado, se fosse em aula, de uma só vez, porque eu cortei no meio uma sequência de explicações. Não tem um parágrafo exato para a gente fazer a separação, mas nós paramos no versículo 6. E assim, vamos poder observar a superioridade de Cristo como nosso sumo sacerdote, vendo o seu assento, o seu santuário e a sua aliança. Vamos então olhar no texto. Começando no verso 1 do capítulo 8. Ora, e é tão interessante, eu estou ficando assim, impressionado com as repetições nesse livro. E esta palavra parece que está sempre sendo repetida. E quando você memoriza, você fica voltando aqui para o ora, e daí ora você vai num capítulo, ora você vai no outro. Olha o começo do 9, ora, assim como está aqui no começo do 8, ora, o essencial de todas as coisas é que possuímos um sumo sacerdote que assentou à destra da majestade nas alturas. Ora, o essencial de todas as coisas. Começa falando sobre aquilo que é essencial. Na verdade, aqui não é um resumo, pois não está trazendo um resumo de tudo que foi falado, mas está falando o essencial, aquilo que é mais importante. Tem a ideia de ponto principal. E a superioridade de Cristo é vista aqui como o sumo sacerdote. O essencial é aquilo que ele tinha acabado de falar no capítulo 7 e prossegue falando no capítulo 8. Que Cristo é superior como sumo sacerdote. Ora, o essencial de todas as coisas. E ele continua dizendo, o autor de Hebreus, que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra, quer dizer, à mão direita do trono da majestade nos céus. Nós temos um sumo sacerdote que está lá, assentado à destra do trono de Deus lá no céu. Isso já foi visto no capítulo 1, versículo 3. Jesus está assentado. Em 7,26 também é dito que ele foi feito mais alto do que os céus. E observamos que o sacerdote, nos dois locais que ele entrava, tanto no santo lugar, depois no santo dos santos, não existia lugar para ele se assentar, porque ele estaria sempre em serviço, e ele realizava o seu serviço em pé. Mas Jesus assentou. E nós observamos que Jesus assentou por quê? Porque o seu trabalho foi completo, está tudo consumado. Terminou o seu trabalho e ele assentou à direita da majestade nos céus. Em Hebreus 10, de 10 a 12, fala também sobre o novo e vivo caminho que Jesus abriu através do seu sangue. Ele passou pelo véu, entrou no Santo dos Santos e ali ofereceu, uma vez por todos, o sangue que veio para tirar o pecado do mundo. Como é bom nós lembrarmos disso, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sentou daí no trono, e o trono ali à direita significa um lugar de maior honra, de maior majestade, de maior glória. Jesus voltou a estar no lugar de honra, de maior glória. E nós lembramos, né,
Ele desceu da glória na sua humilhação. Daí ele sobe novamente para a sua glória. E na oração de Jesus em João 17 diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E Jesus já foi glorificado, assentado à direita de Deus Pai, com a glória, esta glória que ele tinha junto com o Pai antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 3:21 diz que nós nos assentaremos também em tronos. Que privilégio, sentar junto com Jesus. Nós estamos em Cristo, mas nós também sentaremos em tronos como recompensa. E estaremos julgando o mundo juntamente com Jesus. E esse tema é desenvolvido nos próximos capítulos. O tema do sacerdócio de Jesus sendo superior é visto depois na sequência, no capítulo 8, versos 7 a 13, falando sobre o pacto melhor. Depois, no capítulo 9, de 1 a 12, nós vamos o santuário melhor. Depois, no capítulo 9, de 13 até 10, 18, nós vamos ver o sacrifício melhor. E, finalmente, nós estaremos vendo, capítulo 10, de 19 a 12, 3, a promessa melhor. E tudo em Hebreus é melhor. Tudo fala sobre Jesus sendo melhor. E nós exaltamos então a Cristo como o melhor de tudo. Portanto, vendo aqui nesses primeiros versos do capítulo 8 o seu assento, lugar de glória, lugar de majestade. Agora, em segundo lugar, temos o seu santuário. No versículo 2 é introduzido o santuário e diz: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Aqui temos o santuário. Jesus está no seu santuário. Jesus ministra do seu santuário, do seu tabernáculo no céu. E aqui diz, o verdadeiro tabernáculo. Por que faz essa distinção? Porque está fazendo o contraste com o tabernáculo do Velho Testamento. Jesus agora está no céu, no verdadeiro tabernáculo. E ali Ele está ministrando por nós. E diz o texto, Jesus está constantemente intercedendo por nós. Ele não está fazendo nada lá no céu, Ele está lá, orando e intercedendo por nós aqui. Não é bom saber que Jesus está fazendo esse trabalho por nós? Jesus é sacerdote, então, no verdadeiro tabernáculo. Tem um texto de Atos 7, 55, que descreve a morte de Estevão. E é interessante nesse texto que, diferente do que nós pensamos, Jesus está assentado no santuário porque terminou o seu trabalho. Quando Estevão é martirizado, ele levanta os olhos e vê Jesus em pé, recebendo-o em glória. E nós podemos pensar também da mesma forma, assim o Senhor vai nos receber em glória e nós seremos aceitos no amado. Jesus está lá ministrando por nós. Ele ministrou enquanto estava aqui na terra, porque Ele disse que Ele veio não para ser servido, mas para servir. Mas Ele continua ministrando por nós. E no verso 3 descreve o trabalho dele no céu e diz: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Tem uma diferença que eu gostaria que os irmãos notassem. Aqui fala sobre dons e sacrifícios. Jesus oferece sacrifícios, acho que nós entendemos facilmente, porque ali foi o sangue de Cristo que Ele derramou por nós. Mas os dons, o sacerdote do Velho Testamento, ele oferecia também manjares, ele oferecia também ofertas de ações de graça. E nós observamos que quando diz dons, não são aquelas ofertas de sangue, são aquelas ofertas de ação de graças, são aquelas ofertas de entrega. E nós observamos isso também para nós. Romanos 12, 1, hoje de manhã nós mencionamos: rogamos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A maneira como nós cultuamos hoje não é através de sangue. Nós oferecemos o nosso corpo, nós nos entregamos ao Senhor, e isso sobe para Deus como aroma suave. Assim como os sacrifícios no Velho Testamento subiam para Deus em aroma suave, quando nós nos entregamos inteiramente a Ele, o Senhor recebe isso como aroma suave. Como é importante nós entendermos essa parte de ofertas também e ofertarmos a nossa vida ao Senhor. Lembrando aquela frase que eu sempre uso, né? Só temos uma vida para viver. Só o que fazemos para Cristo é que vai permanecer. Portanto, vamos oferecer o que temos de melhor para o Senhor. Mas continuando em nosso texto, no verso 4, diz: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Se ele estivesse na terra, e se fosse um sacerdócio terreno, ele teria que ser segundo o sacerdócio levítico, de Arão. Ele não era desta ordem, ele era da ordem de Melquisedeque. E nós vimos que ele nasceu da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Portanto, ele não qualificava para ser um sacerdócio terreno. Ele teria que ser um sacerdote celestial. Por isso, então, disse: se estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, porque ele não seria um sacerdote segundo Arão, visto existirem, como existiu durante o tempo que Jesus estava aqui, os sacerdotes segundo a ordem de Arão. Então nós vemos que Jesus era da tribo de Judá. E notando ainda no verso 5, nós vemos a figura do sacerdócio celestial. Verso 5 diz assim: pois, verso 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz: vê que faças todas as coisas segundo o modelo que te foi mostrado no monte. A figura do sacerdócio era muito importante. A sombra era lançada na frente, como se o sol estivesse por trás e a sombra da pessoa é lançada na frente. Assim também os sacrifícios do Velho Testamento eram uma sombra daquilo que havia de vir. Não era a própria realidade, mas servia como figura, como sombra daquilo que haveria de vir. A sombra apenas prova a realidade, mas não é a realidade. Você pode, eu estou vendo minha sombra aqui um pouquinho, piso na sombra. Opa, ainda bem que a sombra não é a realidade, porque ela não está sentindo nada. E nós observamos que assim era também todas as ofertas do Velho Testamento. Eram típicas, eram sombras, eram figuras, não eram a realidade. A realidade veio apenas em Jesus Cristo. Em Jesus nós temos a consumação daquela sombra, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a realidade. Mas ainda temos mais um ponto importante para destacar nessa noite. E esse ponto nós vamos estender na nossa próxima mensagem daqui 2 semanas. A sua aliança. No verso 6 temos introduzido o assunto da aliança. E diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma nova aliança. E aí explica mais um pouquinho: instituída com base em superiores promessas. Esta nova aliança é a aliança do seu sangue. Essa nova aliança, nós observamos, era um ministério mais excelente. Esse ministério mais excelente mostra que Jesus é o cumprimento também desse ministério mais excelente. Sendo Jesus, e aqui introduz uma palavra muito preciosa para nós, sendo Jesus o mediador. Todo mundo aqui entende o que é mediador, né? Mediador é alguém que fica entre uma pessoa e a outra. E 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro que pode fazer essa mediação, que pode ligar o homem a Deus. Somente Jesus. Santos não podem, né? Maria não pode,
Só Jesus pode, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui é introduzido para nós essa palavra tão preciosa: Ele é o nosso mediador, Ele é o mediador da nova aliança, e junto com a mediação da nova aliança vem as novas promessas, que são todas nossas em Jesus. Jesus é o Deus homem, Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Em teologia nós estudamos bastante essa parte. Ele é perfeitamente Deus, Ele é totalmente Deus. Ele é perfeitamente homem, Ele é totalmente homem. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o representante de Deus. Ele é o único representante. Nós também vimos que Ele é o único que é fiador, que garante a nossa salvação. Jesus veio ao mundo para ser o nosso representante. Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele triunfou sobre os principados e potestades e nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. O verso 6 ainda termina dizendo: Ele é o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança era superior, era aliança que não era incondicional. A promessa era superior, porque era a promessa que era eterna. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos a responsabilidade de proclamar Jesus, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós não estamos mais na sombra, nós temos a realidade. Nós não precisamos viver mais da sombra, devemos sair das sombras e entrar na maravilhosa luz do novo dia que Jesus veio trazer. Resumindo, para nós terminarmos, a antiga aliança prometia, mas não podia oferecer uma salvação como na nova aliança. Na nova aliança nós observamos que a salvação é total, por isso também pôde salvar totalmente. A oferta era uma vez por todas, por todos nós. Nós agora não temos apenas sombra, nós não temos apenas figura, nós temos realidade. Portanto, nós temos que sair da sombra, tomar posse da nossa realidade em Cristo. Nós podemos descansar no trabalho completo de Jesus. O que nós precisamos para termos a salvação? Nós não fizemos nada. Cristo fez tudo. Tanto fez Jesus por mim, tanto considero assim, que darei senão a consagração, viver somente para aquele que fez tudo por mim. Eu tenho que me consagrar, entregar. O que Ele quer de mim? Uma entrega sem reservas ao Senhor. Diz que o filósofo Voltaire, um francês filósofo bastante conhecido, que dizia que Deus não existia. Ele dizia que religião era para os fracos, dizia que a Bíblia ia desaparecer em 100 anos. Sabe o que aconteceu? Eu sempre falo isso em bibliologia. Voltaire morreu, já se passaram muito mais de 100 anos, e bem no lugar que ele morreu, foi ali instalado uma sociedade bíblica, distribuindo Bíblias para o mundo inteiro. Nós observamos como a Bíblia permanece para sempre. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a aliança que nós temos. Nós temos a realidade. Nós não temos só algo que prefigura, uma figura, ou algo que tipifica. Nós temos a própria realidade, que é Jesus Cristo. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Estamos usufruindo daquilo que temos? Estamos vivendo na realidade que é Jesus? Eu espero que sim.
Espero que os irmãos aqui, que mesmo já aceitaram Jesus como Salvador, estão tomando posse da vida eterna, tomando posse daquilo que tem em Jesus. Nós estamos preparando aí para essa semana, uma semana muito especial para o cristianismo. Mas nós não vamos ficar chorando porque Cristo morreu, nós não vamos ficar lamentando. Nós lembramos a morte de Cristo, sim, mas o fato mais importante de todos é a ressurreição. Isso é o que nos dá poder para viver. Cristo ressuscitou, e porque Ele vive, eu vivo também. Senhor Deus e Pai, obrigado que nós estamos já pensando naquilo que o Senhor fez por nós, lembrando nesse livro de Hebreus como que tudo tipificava, apontava para o trabalho consumado de Cristo na cruz, que Ele realizou por mim, que Ele realizou por cada um aqui. Pai, eu peço que cada um aqui que já conheceu a Jesus possa valorizar a Cristo, entregando a sua vida a Jesus, cada momento, sabendo que quando fazemos isto serve como um sacrifício de aroma agradável, que sobe para o Senhor. Ó Pai, eu peço que se tem alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, que possa arrepender dos seus pecados e vir a crer em Cristo como Salvador pessoal. E mesmo nós que já conhecemos, possamos viver na realidade que Jesus já venceu a morte através da sua ressurreição. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.